Salve aí, corredores! E salve, corredoras! Tudo bem, Neves Aquino? Tudo bem, e você? Tô bem também. Que bom. Terapeutizando. Muito bem, meus amigos, vamos lá. A temática de hoje é uma temática muito legal, porque isso é um lance que rola... Aliás, eu ia fazer essa pergunta logo de cara. Eu não sei por que eu decidi me apresentar esse quadro de uma outra maneira. Porque a ideia legal era chegar e falar assim, ó, você sabe o que é flow? Aí eu ia falar o quê? Não sei. Você ia falar, sei. Mas é que a pergunta não foi pra você, foi pra ele lá do outro lado. Mas você pode perguntar se eles sabem o que é flow. Foi exatamente, é que eu tinha que ter começado assim. Mas tudo bem, vamos assim. Então vai. Você sabe o que é flow? Você sabe o que é flow? Você sabe o que é flow? Eu sei o que é flow. O que é? Bom, Não, sem falar o que eu falei aqui na hora da pauta. Não, vou falar o que é pra mim, então. Tá bom. Tá? Flow, pra mim, é o momento que acontece durante, não só na corrida, pode ser em qualquer esporte, mas assim, na corrida é onde eu vivenciei essa experiência, que você está num grau de autonomia tão intenso que você entra num estágio paralelo de meditação e de concentração, que você não liga mais para nada que está acontecendo, você não liga nem para o seu próprio cansaço do seu corpo, e você acaba rendendo com mais facilidade por conta desse processo de concentração. Você às vezes até faz xixi e nem sente. Não, isso nunca aconteceu comigo. Você vai ter essa experiência um Não, dia. você fez xixi sem saber? Gente, Não, fui em flow, cara. Tipo, você tá em flow, você nem sente o negócio sair. É o flow. Olha, vários viewers já me escreveram falando, Debs, é muito libertador fazer xixi correndo. Meu, é muito libertador, né? Você já fez, você sabe. Não, eu fiz, mas Você eu não conseguiu. estava no flow. Pra mim, exigia uma concentração no xixi. E não na... eu não... Você vai ver, vai chegar um momento dia que eu vou você chegar vai lá. soltar, vai chegar lá. Muito bem. Muito bem. Por que a gente resolveu trazer esse tema? Eu tive uma aula sobre flow durante um dia inteiro. Cheguei aqui e falei pro Gustavo, falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas, elas pensam alguma coisa sobre o flow, mas que não é exatamente o flow. E aí a gente até trouxe o conceito exato do que é. O que você falou é verdade. Então assim, ao momento, a gente tem duas características pro flow. Uma é, você não vê o tempo passar. E a segunda é que Esqueceu. Não, eu esqueci. Porra! Cara, quantas vezes isso acontece por mês aqui? Você percebe? Isso aí, cara, são sinais de Alzheimer, velho. Não é, gente, eu tô ficando preocupada mesmo. Tá. Qual foi a... Agora, de onde que eu tenho que começar? Só que esqueceu. Hã? Esqueceu? Esqueci, tá bom. Agora eu lembrei. Eu vou voltar no agora. Põe assim, tá? Agora eu lembrei. Ele vai por tudo, você não viu da outra vez? Botou todo assim. Ele não quis editar, né, na verdade. Não, ele Ele ficou com preguiça de editar. Não, o tema do vídeo foi pro espaço aquele dia, né? Todo mundo queria mais era ver a zona pegar fogo. Beleza, então agora eu lembrei. O flow, ele tem duas características. Uma, você não vê nada que tá ao seu redor. E não vê o tempo passar. E você não vê o tempo passar. Então, assim, é um estado altamente focado, que você pode ter gritaria em volta de vocês, tudo, mas você tá ali naquele estado máximo de concentração. Só que, para você atingir o flow, não é simplesmente, atingir o flow. Porque todo mundo fica falando isso, atingir o flow. Mas o flow, ele tem uma característica, e tem até um gráfico do flow, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, que você só atinge o flow quando você tem o seu máximo desafio com a sua máxima habilidade. Ou máximas habilidades. Então pensa, vou fazer uma analogia com o surf, tá? Se você começa a surfar, e você começa com uma prancha, sei lá, uma prancha meia boca em ondinha baixa. Aí você acostuma com aquilo. Se você não desenvolver uma outra habilidade, ou seja, você não pegar, de repente, uma prancha maior para você desenvolver uma habilidade maior de equilíbrio, não sei como funciona o surf, mas imagino que numa prancha maior você tem que ter mais equilíbrio. Com uma onda mais alta, você não consegue mais chegar no flow, porque você precisa aumentar o desafio e você precisa aumentar as suas habilidades. Então a nossa discussão aqui foi, quais são as habilidades que um corredor precisa ter para ele chegar no máximo de habilidades, para chegar no máximo de desafio e nesse ponto de encontro ele ter o flow. Isso é o flow, conceito científico dele. É engraçado você falar isso, porque assim, antes você não tinha me falado isso. Não. Então, isso pra mim é novidade. A gente hoje fez isso. Gente, e eu achei muito legal, porque na verdade assim, antes de começar o vídeo, eu tava lá escrevendo quais os momentos que eu tinha passado por isso. E nos dois momentos que eu passei por isso, foi justamente isso. Foi na Conrads, onde eu tava mudando de distância, né, fazendo uma distância que para mim era completamente novidade, ou seja, eu estava ali com o foco numa coisa que para mim era novidade, melhorando a minha performance. E o outro foi lá em Florianópolis, quando no ano passado eu estava extremamente concentrado com
fazendo um pace que na verdade era totalmente a mais do que eu estava acostumado a fazer. Então nas duas situações casou com o que você falou. E por mais que eu tivesse concentrado em outros momentos da minha vida, não senti a mesma coisa do que nessas duas situações. Exato. Então, por que a gente resolveu trazer isso? Porque, gente, flow, quando você falar agora que você entrou em flow, pensa bem pra ver. E você pode entrar em vários momentos. Então, você pode ser no trabalho, pode ser, às vezes, quando você tá com seu filho. Porque o flow, ele é um estado de meditativo que você pode atingir na meditação, mas é que em qualquer área da vida. Vamos trazer pra corrida. Quais são as habilidades que a gente separou, que a gente acha que são necessárias pra você chegar nesse flow? Eu acho que você tem que estar habituado com o ritmo que você está desenvolvendo ali. Caso contrário, se você estiver correndo num ritmo muito à frente daquilo que você está acostumado, é difícil você entrar nessa autonomia mental de concentração. Sim, até porque é a história do xixi, né? Sim. Se você tem que pensar para fazer aquilo, ou se você tem que fazer tanto esforço que você não consegue abstrair o esforço que está fazendo, você não consegue, você já não está em flow. Já não tá mais. Então, eu concordo com você que você precisa estar habituado a fazer aquele pace. Então, pensa que, sei lá, vou fazer uma maratona às 5h30. Beleza, 5h30 dá para entrar num flow, porque é um pace ok. Se a gente pensar, eu e você ali, a gente consegue fazer, né? Eu acho que eu consigo fazer. Hoje eu não sei mais. Acho que consegue. Mas eu acho que eu consigo fazer. Beleza. Segunda coisa que a gente pensou foi o estado de foco. Sim. Então você tem que estar altamente focado naquilo que você está fazendo, sem colocar a sua atenção em qualquer outra coisa. Então, se eu pensar num momento que eu tive de flow, foi engraçado, porque foi numa prova na Marginal, uma Atenas que eu fiz, que eu estava tão... Assim, eu estava num pace que era confortável, né, mas era bom para mim. E tinha tanta gente ali, tanta gente que me conhecia isso aqui, mas várias pessoas me falaram depois, nossa, eu te gritei, mas, você parecia que você estava com o olhar, assim, em Nárnia. Então, eu acho que a definição de quando você está em flow e quando você está nesse estado altamente focado, você fica meio em Nárnia. E você não percebe que ninguém está... E você não percebe que tem nada ao seu redor. Eu tive, então, o lance de você estar extremamente concentrado naquilo que você está fazendo e nada te tira daquilo, ou o que rolou lá em Floripa foi isso, nem pegar água eu não precisava pegar, né? Porque o André você não precisava desviar a sua atenção, não, né? Não, nada, eu tava assim, ó, eu tava correndo num grupo, né, num bolo da turma do bigode. O Kipchoge, né? A turma do bigode. E o André, ele saía para pegar água para mim, não sei o quê, e o outro pegava água para mim. Então, assim, eu não olhava para água, eu não olhava para o chão, eu não olhava para fazer a tangência, eu não olhava para o tempo, então, não olhei para nada. E na verdade, qual foi a hora que você perdeu o flow? A hora que eu perdi o tempo. A hora que eu saquei que o quilômetro teve 1,8 km, foi a hora que, aí desabou tudo. Exato. Então, por isso que a gente fala que para você entrar nesse flow, você tem que estar no seu máximo estado de foco. Porque pensa, ele estava em flow, enquanto o André ia lá, pegava, controlava o tempo. Quando ele percebeu que desicou, acabou. Não tem mais flow, né? Não. Então, o foco ele é um fator determinante. E a terceira habilidade que a gente acredita que a gente precisa ter para poder entrar em flow é adaptabilidade. Então, se algo ruim acontece no meio da sua prova, um imprevisto, cai o gel no chão, não sei o quê, você tem que estar pronto para você lidar com aquilo da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Não ficar com aquela nuvem negra na cabeça, meu gel caiu no chão e agora, que é a história lá da Conrads, né? Na Conrads foi muito louco, porque na verdade assim, eu tava nessa concentração total e, abstraindo completamente tudo que estava acontecendo, apesar de eu estar fazendo o ano de subida, já tinha passado pelas 5 subidas, faltava 17 quilômetros para eu chegar no final da prova, e eu tava no automático total, né? E assim, por mais que alguma coisa acontecesse, e aconteceram várias coisas, entre elas a história do gel que caiu no chão, e eu tive que buscar o gel e percebi que se eu agachasse um pouquinho mais eu não ia conseguir levantar, mas quando eu voltei a correr, eu voltei para aquilo lá. Porque eu estava extremamente adaptado com aquele pace que era confortável para mim, eu estava imbuído do meu foco e nada me tiraria daquilo ali. E, eu estava já há basicamente 8 horas fazendo a mesma coisa. Isso é um outro fator que talvez interfira, que assim, a gente está falando de distâncias comuns, mas para os caras que correm outras maratonas, talvez essa história assim, de você estar repetidamente fazendo o mesmo movimento durante horas e horas, tipo 8 horas, 9 horas, talvez isso também facilite, né? Com certeza. O cara a entrar num nível de concentração que ele entre no flow. Com certeza. É a mesma coisa de quando você, por exemplo, quem medita sabe, conhece um negócio chamado Japamala, você tem 108 contas que você fala a mesma coisa, ou um mantra, ou uma frase, isso aqui. Quando você está na metade, cara, você já entrou. Porque você tem só aquilo repetindo na sua cabeça, repetindo. Então, esse fator da repetição, ele também é um fator que contribui para você entrar em flow. Certo?
Bom, conta aí, você já entrou no Flow? Você Que- já sabia o que era, a primeira coisa? Sabia o que isso, era? Porque, meu, isso é uma temática aí, meu. É verdade, matemática psicológica. Psicológica. Tem um livro, gente, dessa grossura sobre flow, todo em inglês, científico pra caramba. Então, assim, eu fiquei muito revoltada de ficar todo mundo falando flow, então por isso que eu resolvi trazer isso. Vamos defini-lo como Não, deve, como, né? exatamente. Como se deve. Agora, o que a gente quer saber é se você já entrou em flow, se você sabia o que era flow e quais são as habilidades que você acha que você tem que ter para você enfrentar o máximo desafio para você fazer essa congruência do ponto e chegar no flow. Sair do corpo e olhar você de cima, assim, ó. É, correndo. gente, o Só flow, lá em cima eu de acho que a você, assim, ó. definição do Você flow é correndo essa. e você vendo lá de cima, você correndo lá embaixo. A definição do flow é essa, tipo, sai do corpo, né? Sai do corpo e fica vendo você lá, ó. É, cara. Você pegando água, você pegando gel. Ghost. I see that people. Valeu! Valeu. A gente se vê semana que vem. Abraço pra você até lá. Tchau, tchau. Tchau.